Glória a Deus. Quero saudar a igreja do Senhor com a paz de Cristo. Amém? Amém? Amém. Mais uma vez quero saudar a igreja do Senhor com a paz de Cristo. Amém? Amém. Os ingleses dizem assim: The last Sunday, o último domingo de 2025. Se você não aproveitar hoje, não há como. Não sei se vamos chegar a 2026. Estou a falar do arrebatamento, amém? Amém. Não estou a falar de se desviar da igreja, longe de mim. Amém? Os ingleses de The Last Sunday. Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Nos seus versos 1 até 5. Vai glorificando a Deus. Vai me dando moral aí, aleluia, amém? Porque não está fácil este púlpito, não há esperteza, você tem que estar revestido da presença do Senhor, amém? E por isso parem de nos julgar, nem pregou bem, venha lá você, venha lá subir. Não estão a gravar isso, né? Depois o pastor vai cortar essa parte, né? Exatamente. Êxodo capítulo 3, nos seus versos 1 até 5, diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aleluia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Com a permissão do amado pastor, podemos tomar assento. Louvando a Deus, glória a Deus. Nos falta alguns dias, algumas horas para 2026. E para você entrar em 2026, precisa entrar com a expectativa, não sua, a expectativa de Deus, a segurança de Deus. Amém? Amém. Para tu entrar nas conquistas de Deus, você precisa se revestir da fé, da palavra, da presença. Você precisa ser vivo diante de Deus. Então, o Senhor me revelou esta palavra, eu vou partilhar com amados irmãos para nós sermos abençoados. Eu vou falar da vida de Moisés, depois dele sair do Egito. Vou falar da sarça ardente e vou falar das 4 desculpas que Moisés apresentou diante de Deus. E essas mesmas desculpas nós temos apresentado diante da igreja, diante de Deus. Então, que não sejam desculpas o resto da nossa vida, mas por quê? Porque Deus é Deus que renova as nossas vidas. Então, essas desculpas vou detalhando aqui, e por isso, meu querido irmão, não se preocupe que vai sair 17 em ponto, 18 em ponto, vamos um pouco até 22 horas, se Deus abençoar, porque a palavra de Deus é reveladora. E antes de começar a debruçar a história, eu queria deixar uma frase muito maravilhosa para meu querido irmão. Quando a zona do conforto pega fogo. E é isso que nós precisamos como filhos de Deus. Sair da zona de
conforto. Somos tão relaxados, tão acomodados, que Deus, para nos mover, precisa mandar uma tempestade. Aí vou começar a orar, aí vou começar a pregar o evangelho, aí vou começar a ir na igreja, aí vou ser fiel a Deus, aí vou continuar, aí vou ser crente de verdade. Não precisa da tempestade, meu querido irmão. Até em tempos de bonança, você pode ser crente fiel a Deus. E a palavra de Deus diz que Moisés, nós conhecemos a história de Moisés. E quem é Moisés? Moisés foi um filho de hebreus. Depois da sua nascença, nós sabemos que a história diz que foi colocado num rio. Do rio até foi encontrado com a filha de Faraó, e ele deu o nome de Moisés. E Deus estava com aquela criança quando o Faraó decretou que tinham que ser mortos todas as crianças hebreias. Então Moisés cresce no palácio. Moisés é um príncipe. Moisés é formado em ciências. Moisés é formado em toda a teologia egípcia. Moisés era um príncipe guerreiro. Moisés conhecia matemática. Moisés conhecia medicina. Moisés conhecia filosofia. Moisés era Moisés, afinal não é um príncipe. Então chega tempos em que Moisés começa a entender alguma coisa não está certo aqui no palácio. Alguma coisa, eu sou príncipe, mas alguma coisa falta aqui. Quando ele entendeu que não, ele pertencia ao povo escravo, o povo hebreu, a mente de Moisés começou a se mexer. Ele começou a ver os seus irmãos a serem massacrados, os seus irmãos a serem escravizados, a serem mortos, a serem batidos, e aquilo mexia. E ele foi investigando a história. Olha, quem sou eu? E eles lhe mostraram a sua mãe, seus irmãos, seus pais. E Moisés começou a ter conflito na sua mente. Começou a ter uma sequência de crise. Não sabia se ele continuava a ser príncipe ou ia se juntar à escravidão do seu povo. A Bíblia diz que chega um tempo em que Moisés vai passeando na cidade ou no campo, encontra um egípcio a ferir um hebreu, encontra um egípcio a matar um hebreu, e ele entra no meio da luta, ele mata o egípcio, esconde o corpo, e a história continua. Ele encontra os seus irmãos dos hebreus a lutarem, e ele tentou apaziguar a situação, e aqueles homens disseram: não, quem te colocou de juiz entre nós? Nós estamos a lutar aqui, estamos a nos tirar dente, e você está vindo no nosso meio para nos acudir. É assim, meu querido irmão, quando você tenta se intervir em situações de paz no meio de dois irmãos lutando, você é visto como intriguista, alguém que quer aumentar a seção do conflito, quando não se entende a paz. Moisés separa os seus irmãos e eles falam assim: você pensa que é aquele egípcio que você matou, escondeu? A notícia se espalha e chega nas presenças de Faraó. E o Faraó, quando percebeu, disse: como é que Moisés mata um egípcio? Quando ele faz a veracidade da história, ele percebe que não, Moisés realmente matou um egípcio. E isto no código de Faraó naquela época, quem matasse também deveria ser morto. Moisés foge da terra de Egito. Ele foge, caminha no deserto e vai parar uma terra chamada Midian. Quando ele chega lá, 40 anos depois, naquela terra, Moisés, esquecendo da realeza, esquecendo de tudo que aconteceu no Egito, estava lá na rotina, pastoreando as ovelhas. É só para contextualizar a história. E Moisés era um príncipe de Egito que havia se tornado um pastor de ovelha.
40 anos de príncipe para um pastor das ovelhas. Moisés já tinha uma rotina previsível. O que é um pastor de ovelha? É só acordar de manhã, levar as ovelhas, ir pastorear e devolver. Era previsível. Moisés já não tinha nenhuma expectativa na vida. Moisés já percebeu que não. Quando tentei bancar de herói, Deus me esqueceu. Eu perdi tudo. Então Moisés estava totalmente desanimado da vida e ele ficou na expectativa: pronto, já que eu sou pastor de ovelha, eu vou me contentando nessa situação. Mas a Bíblia diz que num dia desses apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Moisés não entendeu que Deus tinha olhos para ele. Quando ele foge o rei, lá o faraó do Egito, ele não corre para outra cidade. Poderia ir em outras cidades, poderia ir na Etiópia, poderia ir em outros impérios, mas Deus direcionou Moisés: você vai ser hospedeiro em casa de um homem que é sacerdote, que ele me teme. Aí você vai para lá. Moisés vai na terra de Midian, entra na casa de um sacerdote e ele fica lá. E a Bíblia diz que ele casa uma esposa e Deus lhe entrega uma esposa e levou o rebanho atrás do deserto ao monte Horebe. Moisés entra naquela casa. Só que existe uma coisa, meu querido irmão: quando Deus tem olho para você, mesmo que você tente suicidar a sua vida, Deus cria meios como te devolver. Amém? Moisés não sabia que a casa onde ele tinha se hospedado, lá havia lei, lá havia Deus, adorava-se Deus, falava-se de Deus, oferendava a Deus, olhavam para Deus, o Criador dos céus e a terra. E Moisés disse: então eu vou ficar por aqui. E certo dia a Bíblia diz que Moisés saiu a pastorear as ovelhas no Monte Horebe. Monte Horebe é conhecido como Monte Sinai. Monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos. É assim mesmo, amado irmão. A Bíblia precisa ser lida. Então Moisés estava lá a pastorear e ele viu uma coisa muito espetacular. Olha, eu tenho 40 anos, eu nunca vi uma árvore arder sem se queimar. Então a Bíblia diz que, passando ele, apareceu-lhe um anjo em uma chama de fogo no meio da sarça, e ele olhou e ele disse: não, eu preciso chegar de perto para entender. É assim mesmo, meu querido irmão. Quando Deus tem propósito na sua vida, mesmo que a tempestade sopre de A para B, de B para A, você sempre tem uma saída. Deus estava a chamar Moisés de perto. Deus começou a lhe puxar de perto para o propósito. A Bíblia diz que Moisés disse: me virarei, verei o que está acontecendo naquela visão. No versículo 4 a Bíblia diz que, vendo o Senhor que virava para lá, e Deus falou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Moisés, quando ele se aproxima da sarça, e Deus viu que não, ele é muito curioso, deixa eu dar uma ênfase para ele. Deus fala no meio da sarça e chama por nome: Moisés, Moisés. Deus te conhece pelo teu nome. Para de inventar que eu sou assim, eu tenho um nome X. Não, na profundeza da tua alma, Deus te conhece pelo teu nome. Deus podia chamar Moisés: oh pastor de ovelha, oh príncipe de Egito, oh assassino, oh fugitivo. Deus não olhou para isso, não. Deus olhou para o nome de Moisés e disse: Moisés, Moisés, estope aí. A Bíblia diz que, e disse então: não te chegue para cá. Por quê? Porque tira os teus sapatos dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. A situação começa a fermentar para Moisés. Deus chama Moisés. Depois disse: Moisés, para aí.
para aí, Moisés, não te aproxime para cá, porque o lugar que você está a pisar é uma terra santa. Deixa-me eu te dar novidade, meu querido irmão. Quando nós estamos na presença de Deus, ou aliás, Moisés tinha conhecido Deus Ra. Quem é Deus Ra? Era Deus do sol. Os egípcios adoravam Deus do sol. Moisés tinha conhecido o Deus Isi. Quem é Isi? Era Deus de magia no Egito. E Deus tinha conhecido, Moisés tinha conhecido Oris, Anubis, Seti, Toti, muitos deuses. Mas quando chega o Deus Criador dos céus e a terra, e ele fala, e ele nunca ouviu a voz desse Deus, mas quando Deus dos deuses fala e diz: não te chega para cá, para aí, Moisés, porque tu estás em frente da presença daquele que é todo poderoso. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus consumidor, é Deus santo, é Deus poderoso, também é Deus de juiz. Ele julga, ele revela, ele renova, ele levanta, ele te purifica. Não tem como. Moisés ouve a voz de Deus e Deus fala para Moisés: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, os teus pés, porque o lugar que estás a pisar é terra santa. É assim, meu querido irmão. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, quando Jesus cresceu e quando Jesus carregou a cruz e morreu, e ele falou uma coisa maravilhosa: está consumado, nenhum pecado vai estar sobre de você. Jesus disse que está consumado, todo pecado carregou. E o mesmo cenário acontece em Moisés, e Deus fala para Moisés: não te chegue, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás a pisar santo é. Alguns interpretam assim: vamos adorar ao Senhor, tira as suas sandálias, entra no santuário, depois deles rezarem, volta a pôr as sandálias imundas, continuam com o pecado dele. Em Deus é assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, então você é santo, então eu sou santo, porque aquele que habita em nós, ele é santo, ele é santo, ele é santo, 3 vezes santo. Aleluia. Moisés disse: não estou a entender essa mensagem. E Deus começa a continuar a falar com Moisés, e disse mais: Moisés, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés entra em crise. Uma sarça falar comigo? Que Deus é esse? Amado irmão, Deus fala. Deus fala. E às vezes nós endurecemos nossos corações. Eu não sei que tipo de voz que nós precisamos ouvir para Deus se manifestar. A situação começa com Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Há uma pergunta inédita que eu faço para os irmãos: que tipo de sandálias, que tipo de coisas que você tem que renunciar para você ver a presença de Deus? Às vezes falamos de avivamento, falamos de oração, falamos de palavra, falamos de ser cristão, mas alguns não sentem se mover. A pergunta que Deus faz: que tipo de sandália que você tem que tirar no seu coração para você sentir o mover de Deus? Moisés foi falado: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás a pisar é uma terra santa, meu querido irmão. A Bíblia diz que quando você está em Deus, quando você anda com Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando pratica a palavra de Deus, Deus te olha com santidade. Porque o caráter de Deus vale mais que um status, vale mais que certificados conquistados, vale mais do que qualquer coisa. E por isso todos os profetas que passaram na Bíblia, eles tinham caráter de Deus, eram homens com fruto do Espírito Santo, eram mulheres que tinham fé de Deus, eram mulheres que confiavam em Deus. E assim, quando você anda com Deus, você torna santo.
E alguns defendem ainda mais. Nós não somos santos porque somos falhos. Não. A Bíblia diz que nós somos santos porque santo é aquele que nos chamou. Moisés na sarça. Viajem comigo, amados irmãos, porque a mente humana tem uma capacidade de viajar e imaginar. Vamos comigo no Monte Horebe. Moisés estava a conversar com Deus e Deus começou a lhe chamar. Eu tenho uma missão para você. Vá para a terra do Egito para tirar o meu povo. Aí a mensagem vai começar. Vai tirar a terra que eu preparei, mana leite, mas você precisa ir tirar meu povo de lá. Moisés, quando ele entendeu que não, a situação é de voltar no Egito, e ele começou, não, eu matei um egípcio e eu saí de lá a correria. Eu estou aqui em casa do meu sogro. Afinal, esse meu sogro é sacerdote. Ele ora por mim. Não preciso fazer nada. É só minha vida acordar, pastorear as ovelhas e voltar. Eu estou em paz. Porque se eu chegar no Egito, vão me prender, vão me matar. E ele sabia disso. A conversa começa a esquentar. No versículo 11, Moisés diz assim: Moisés disse para Deus: quem sou eu para que vá e tire do Egito os filhos de Israel? A primeira desculpa de Moisés é a insuficiência pessoal. Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu para ir dar louvor na casa do Senhor? Quem sou eu para evangelizar? Quem sou eu para ser cristão? Quem sou eu para impactar? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E Deus é muito paciente com Moisés. Deus disse: certamente serei contigo. As desculpas, mas como que nós damos a Deus, focamos por nossa falta de status. Talvez Deus vai falar comigo se eu ter um certo status. Talvez eu vou ser importante na presença de Deus se eu for alguém importante, alguém chamativo. Talvez se eu vou receber alguma coisa de Deus, ou eu vou responder o chamado de Deus se eu ter um talento. Não, não. Moisés disse: quem sou eu? Hebreus 11:6 diz uma coisa maravilhosa: sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui você não importa qual é o tipo de status, talento, importância que você carrega. Se você não tem fé em Deus, se você não tem fé em Jesus Cristo, você é em vão. Precisamos ter a fé. Pare de criar uma insuficiência pessoal. Pare de olhar: quem sou eu? Eu não posso, eu não sei o que é aí, eu não posso fazer isso. Olha, Deus falou e deu uma equação para Moisés. Dentro de Deus nós precisamos entender duas coisas: minha capacidade mais minha tarefa é igual o quê? Deus não vai te usar. Mas Deus é assim: minha fraqueza mais a presença de Deus é igual a ser usado por Deus, porque o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza do homem. Aí quando eu sou fraco, então sou forte, porque Cristo é que me fortalece. Paulo falou isso para os irmãos de Coríntio: quando eu estou fraco, então eu sou forte, porque a fraqueza de Deus é mais forte que a fraqueza dos homens. Quem sou eu para eu fazer aquilo? Quem sou eu para eu andar por cima das águas? Quem sou eu para eu responder o chamado? Quem sou eu para sentir a presença de Deus? Deus não está preocupado com o talento, status, importância. Deus abre uma faixa para você. Assim que você é fracassado, então eu vou te ajudar para você ser forte. Moisés precisava entender isso. E a segunda desculpa de Moisés, no versos 13, e ele fala uma coisa: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e eles disserem:
o Deus do vosso pai me enviou a vós, e ele disser, qual é seu nome? O que direi a eles? Qual é seu nome? Moisés perguntou para Deus, agora quando eu chegar lá, eu direi o quê? Que teu nome que eu falarei lá quando eu chegar? Vou falar o que para esse povo? Uma das segundas desculpas, ignorância teológica. Qual é teu nome? A falta de conhecimento da palavra nos leva a errarmos o alvo em Deus. Moisés disse, qual é teu nome? Me fale. Aleluia. E a coisa mais profunda é essa. Deus estava paciente com Moisés. E ele disse, qual é teu nome? Me fale para que eu vá lá e eu diga, o fulano de xixi me enviou. Aí, a falta de certeza, se as pessoas não conhecemos, aí Moisés ia escapar. Afinal, aquilo não era Deus, era pura visão. Mas Deus fala uma coisa muito maravilhosa. Quando ele diz, qual é seu nome? E Deus fala uma coisa muito maravilhosa aqui. No versículo 14. Vai dizer para esse povo, eu sou o que sou. Diz mais, assim dirá aos filhos de Israel que eu sou, me enviou. Deus fala na sarça. Moisés, você não pode brincar com as minhas palavras. Vai dizer para esse povo, eu sou, me enviou. Eu sou o que sou. Lembro-me na Bíblia quando Jesus estava a falar com fariseus e eles diziam assim, você nem tem 50 anos, você nem tem 40 anos. Jesus disse, olha, antes de Abraão, eu sou, aleluia. Jesus Cristo, se olharmos no Evangelho, ele fala uma coisa, eu sou o pão da vida, o pão que vem. Jesus fala para ele, eu sou a luz do mundo, a luz que veio para eliminar. Jesus fala para os fariseus, eu sou a porta que se abre e ninguém fecha. Jesus fala para ele ainda mais, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que você esteja morto, viverá. Deus estava a falar para Moisés, para fechar o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai se não passar por mim. E por último, Deus fala para Moisés, ouve aqui Moisés, lá em Apocalipse 1:8 está escrito assim, eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o derradeiro, o que foi morto, agora vive para sempre, o Rei dos Reis. Eu só me mandou. E nessa tarde eu estou aqui profeticamente, porque eu só me mandou para a sua vida. Eu só me mandou para te dizer, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Em todas as religiões do mundo, ninguém já se declarou assim, mas Jesus Cristo declarou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Moisés ouviu conversa divina. Moisés teve privilégio de ouvir, eu sou me mandou. Meu querido irmão, uma das coisas de ignorância teológica nos faz gerar o alvo, sabe qual é? A falta do conhecimento, o medo. O que eles dirão? Agora que eu sou cristão, o que eles vão pensar em mim? O que eles vão dizer? O que eles vão fazer? O que eles não sei o que? Agora que eu falo de Jesus, agora eu estou andando na igreja, o que eles dirão de mim? E a doença, a falência, meu querido irmão, a preocupação não é, deixa eles se preocuparem contigo. Você tem Deus na sua vida. O que dirão? O que dirão o quê? Por ser cristão, e daí? Porque eu adoro a Jesus, e depois? Porque eu vou na igreja, então? Há coisas que não temos que justificar. Há coisas que nós somente dizemos assim, eu sou cristão, amo meu Deus, Jesus me salvou, vou na igreja, eu cumpro a palavra de Deus, eu vivo na palavra, ponto final, não existe mais outra coisa. Mas o teu Deus, ele, para mim, na minha religião, o teu Deus, sabe o que? É um profeta simples, mas para mim, ele é a vida e a ressurreição. O teu Jesus é um simples profeta que fugiu na crucificação. A minha Bíblia diz que ele subiu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou.
Você na tua igreja, vocês cantam, porque sim, cantamos. A Bíblia diz que louvai ao Senhor com toda a alma, com toda a sabedoria, com todo o instrumento, em gratidão a Ele. Na tua igreja, por que vocês oram? Gritando de si, precisamos, porque a oração é falar com Deus. Oração não é uma reza, não precisa se justificar para o mundo. Você precisa ficar em pé naquilo que você acredita. Aleluia. Jesus disse: eu sou. E a terceira desculpa de Moisés, ele continua: inabilidade pessoal. Êxodo capítulo 4, no versículo 10, Moisés fala uma coisa. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde o que tens falado do teu servo. Aleluia. Moisés começa a dar a terceira justificação: eu não sou homem eloquente, eu não sei falar, eu sou analfabeto, eu sou gago, eu não sei nada, eu nada. Meu querido irmão, a Bíblia diz assim, Jesus disse assim: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou assim: todo aquele que nele crê em mim, eu e o meu Pai entraremos na casa dele, no coração dele, e nós cearemos. Aleluia. Em Jeremias capítulo 1, versos 5 a 7, diz uma coisa maravilhosa. Deus fala para Jeremias: aleluia, antes que tu se formasse, eu te conheci na ventre da sua mãe. Antes de tu entendesses, nem existisses, eu já tinha projeto. Oh meu querido irmão, antes de você nascer nesta Bahia, neste capital, Deus já tinha projeto na sua vida. E Deus tem projeto na sua vida. Quem sou eu? Não precisa mandar justificação para Deus. Quem sou eu? Não sou eloquente, pastor Daniel. Eu não estudei, eu não fiz nada. Deus disse para Moisés uma coisa maravilhosa. E disse o Senhor: quem fez a boca do Senhor? Se você não é eloquente, se você é fracassado, quem fez a sua boca? Quem fez o teu nariz? Quem fez o teu corpo? E o cabelo que tem na sua cabeça? E a roupa que você veste? O ar que você respira? Quem fez essas coisas? Moisés disse, aliás, Deus disse para Moisés: e quem fez o mundo? Vale a pena você reclamar falando, mas Deus chama a atenção para Moisés: ou quem fez o mudo, ou o surdo que vê, o cego que não vê, não sou eu, Senhor? Deus tem controle da sua vida, meu querido irmão. Deus tem controle, cada detalhe da sua vida. Você não entende a minha vida. Eu posso não entender a tua vida, evangelista Jumi, mas eu sei que Deus está no controle da sua vida. Você não sabe, ontem eu morri, eu não comi nada na minha vida, eu não tinha comida para comer, pelo menos até hoje você está a respirar. Deus está no controle na sua vida. Estão a me perseguir, estão a me fazer situação. Deus está no controle da sua vida. Deus, o Criador de todas as coisas. E deixa eu te falar uma coisa maravilhosa. Deus não chama os capacitados. Registre isso na sua mente. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Não precisa ter currículo. Aí Deus vai me chamar. Não. Ele não precisa da nossa eloquência. Ele precisa da nossa disponibilidade. Aleluia. Deus precisa de entrega total. Deus precisa que você abra o seu coração e diga: Senhor, eu não sou isso, mas eu estou aqui. Me lembro a Bíblia lá em João, quando um cego foi curado e levaram-lhe na presença de sacerdote. Nos fala você, como ele te fez? Aquele cego dizia: olha, ele
fez assim, assim, assim. Mas eu já vos contei essa história. O que eu sei dizer aqui? Se esse homem é pecador, ou não sei o que eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. A resposta de cristão é assim. Eu andava no curandeiro, eu andava com outros deuses, eu não tinha esperança, mas hoje eu estou livre em Cristo Jesus. Aleluia. Não existe mais autoridade na vida que essa. Chegar em frente do Satanás e dizer: olha, o meu nome está escrito no livro da vida. O meu nome está escrito no livro da... Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui resgatado. Eu fui renovado. Não existe uma resposta poderosa que você declarar para os seus familiares: eu não posso voltar a fazer maqueia. Eu não posso voltar a pôr aquela farinha ali. Sabe por quê? Não, porque Jesus quebrou as algemas na minha vida. Aleluia. Moisés precisava entender isto. E Moisés, eu não sou nada. Moisés passa a etapa das 3 desculpas e ele vai à 4ª etapa. Êxodo capítulo 4, no seu verso 1. A 4ª etapa, a falta de credibilidade. E Moisés disse para o Senhor, Êxodo 4, versos 2, e o Senhor disse-lhe, que é isso na sua mão? Aliás, eu vou ler no seu versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não me crerão, não vão me acreditar. Eles não vão ouvir a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu, muita coisa, blá, 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 blá. E Deus disse: olha Moisés, espera aí. Deus já estava a dar o ultimato a Moisés. E no versículo 2, que eu mais gosto, o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Aleluia. Se não acontecer um milagre na sua vida a partir deste versículo, eu não sei. Porque essa coisa de colocar expectativa, não, só Deus vai operar em 2026, não, Deus opera agora. 2026 você vive o milagre de 2025, você entendeu? Se você não semeia agora, não espere que vai semear 2026, semeia agora. Deus pergunta para Moisés: o que tem na tua mão? E ele disse: uma vara. Ok. Uma vírgula primeiro que eu lanço para os irmãos. O medo de rejeição, de falta de autoridade, a sua mensagem fosse descartada. Ele tinha medo disso. O que eles vão dizer? Às vezes ficamos com esse medo. Às vezes ficamos com esse receio de falarmos de Jesus, de enfrentarmos a verdade com a mentira. Às vezes nos escondemos atrás das coisas, não falamos a verdade do Evangelho. Deus pergunta para Moisés: o que está nas suas mãos? Ele disse: é um cajado. Aí começa a situação a virar para Moisés. E Deus fala para Moisés: lança embaixo. Moisés: cajado só. Tudo bem. Pá. A Bíblia diz que o cajado começou a virar de uma cobra. Prepara, meu querido irmão, porque a mesma pergunta Deus está a fazer para seu coração. O que você tem nesta tarde para Deus? Para Deus fazer grandes milagres. Agora, se você estiver vazio, você vai sair vazio. Se você tiver alguma coisa, Deus vai operar. Moisés lança o cajado no chão. A Bíblia diz que o cajado começa a se transformar em uma cobra grande. A Bíblia diz que Moisés começou a fugir, mas Deus lhe orientou: volta, 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 pega o teu cajado. Pegou o cajado, se transformou em cajado. Pegou a cobra, se transformou em cajado. Deus manda para falar a Moisés: o que na sua mão? Parece que ele tinha uma lepra. Coloca no seu peito. Ele coloca e tira.
a mão fica sarada. Sabe Paulo o que ele diz? Em 1 Coríntios capítulo 2, 4. Aleluia. A nossa pregação não consistiu em filosofias convencíveis, conselhos, ou o que fazer, ou shortcuts, ou como se diz aquilo, psicologia motivacional. Faz isso, faz aquilo, que a vida vai subindo assim, assim, assim. Paulo disse para os irmãos de Coríntio: quando é que eu já preguei a filosofia para vocês? Quando eu já preguei conselhos assim, assim para vocês? A minha pregação não consistiu nessas coisas. A minha pregação consistiu em poder do Espírito Santo, em demonstração, em milagre, presença, cura e batismo, renovação da vida das pessoas. A pregação tem que... Moisés estava em frente de Deus e Deus disse assim: olha Moisés, não se preocupe, quando o povo for duro, nós vamos pegar duro também. Esse cajado que está nas suas mãos tem poder, grande poder, para tu enfrentar aquilo que você vai encontrar lá. Moisés foi demonstrar que Deus está no controle das doenças. Moisés foi demonstrado que o poder de Deus transcende todas as coisas. Cajado para uma vara de cobra, essa situação é diferente. A autoridade de um mensageiro não está impregnado em persuadir as pessoas, não. A mensagem de um cristão é sobre poder, é sobrenatural de Deus. Aleluia. Mas como não? Não tem como você falar da palavra de Deus se não existir poder, porque Jesus falou: as palavras que eu vos falo são vida e espírito, são vida e espírito, são vida e espírito. E Moisés entendeu que não, e nós não estávamos no Monte Horebe, mas hoje entendemos. Jesus diz assim: é-me dado todo o poder que está no céu e na terra, portanto ide. Se houver alguma coisa mortífera, não vos fará dano, Moisés. Se existir um bruxo que atenta a família, que atenta a sua vida, não terá sucesso. Se existir um invejoso, um de ódio, um cambaleado, um atrapalhado que quer colocar semente errada na sua vida, a Bíblia diz que não terá sucesso. Por quê, irmão Beto? Porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você entendeu isso? Maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, mas a Bíblia diz assim: e Jesus veio, levou todas as potestades, expôs a vergonha, expôs ao vitupério. Ele declarou e rasgou a nossa cédula que era contra nós, e Deus disse: idem, pregai o evangelho sobrenatural de Deus. A última pergunta, meu querido irmão: o que você tem para Deus realizar milagre? Aleluia. Moisés falou: qual é seu nome? E vamos começar aqui. Moisés começa com desculpa. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Você esqueceu quem é você? Há crentes, meus queridos irmãos, estão aí na igreja, não entendem o propósito, por que está aqui. Vive mediando, olha, se é certo ou errado. Ele vive experimentando. Volta um pouco, vou um pouco, vou um pouco, vou um pouco. Não, em Deus você mergulha de cabeça, meu querido irmão. Em Deus você vai com todo o pano, meu querido irmão. Há pessoas que estão a tentar experimentar Deus. De Deus não se experimenta, Deus vive-se, meu querido irmão. Eu vou pedir à igreja do Senhor em pé, porque Deus quer fazer seu milagre nesta manhã, nesta tarde. E a segunda pergunta, Moisés disse: eu não sou eloquente, eu não sei falar. Aleluia. Eu não sei falar, não tenho status. Talvez aquele
bilionário ali pode fazer alguma coisa. Aleluia. Quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Deus olhou para Moisés. Deus não está preocupado nos seus certificados. Deus não está preocupado ou em onde você vive, o que acontece da sua... Não está, não. E Moisés continua no terceiro. Eles não vão acreditar em mim. Não. Ninguém vai acreditar em mim. Deixa as pessoas olharem para o testemunho da sua vida. Deixa de tentar provar às pessoas que você é alguma coisa. Para de tentar de provar às pessoas que você é alguma... Deixa Deus provar às pessoas que você é filho dele. Deixa nas mãos de Deus. E a outra pergunta que Moisés fez aqui. Que é isso nas suas mãos? E Deus está fazendo uma pergunta muito superficial, porque nós queremos orar na presença do Senhor, porque nós queremos declarar que 2025, de tudo que aconteceu, precisamos enterrar, porque 2026, deixa eu te profetizar, não será ano de você sentar num balanço, começar a palitar. Já está tudo. Não, 2026 é o ano com trabalho, meu querido irmão. O ano trabalhoso, o ano de efeito, o ano de apostar a sua vida em Deus. Não é o ano de relaxo. 2026, hoje você tem que dizer: não, Senhor, de tudo que eu fracassei no ano passado ou neste ano, eu quero o próximo ano andar pelas águas, andar pelo fogo, andar pela caracterização da vida de Deus. Olha, meu querido irmão, Moisés foi perguntado: o que tem nas suas mãos? Aleluia. E Deus disse, Moisés respondeu uma coisa maravilhosa: Senhor, eu tenho uma vara. Moisés, 40 anos no deserto não foi fácil para ele. Às vezes há situações que nos mergulham na profundeza e duvidamos se isso vai passar. Eu já orei, eu já jejuei, eu já fui na igreja, as portas não se abrem. Deus está perguntando nesta tarde: o que tens nas suas mãos? Moisés respondeu, disse: tenho uma vara. E qual é a resposta que você vai dar para Deus hoje? O que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem no seu coração? O que é que você tem para Deus transformar isso em milagre? O que você tem nesta tarde? O que você tem neste ano para que próximo ano seja o ano de vitória? O que você tem? Aleluia. Fecha os teus olhos, meu querido irmão. Levanta as suas mãos para o céu. Aleluia. Eita, aleluia. O Espírito Santo quer renovar. O Espírito Santo quer trabalhar nesta tarde. Não tenha pressa de sair na presença de Deus. Não tenha pressa de sair na presença de Deus. Moisés foi perguntado, aleluia, o que tem nas suas mãos? O que tem nas suas mãos? E na autoridade do Espírito Santo nesta tarde, a palavra de Deus questiona na sua vida: o que você tem no teu coração para fazer milagre? O que você tem no seu coração para Deus transformar em sucesso, em vitória, em grandeza, em grandes homens, em grandes mulheres, em grande igreja, em grande evangelista, em grande pastor? Deus está perguntando nesta tarde: o que você tem? O que você tem? O que você tem para Deus operar milagre? O que você tem? Seja sincero com Deus. Se não tem nada, Deus vai te dar motivo para você ter. O que você tem? O que você tem? Moisés disse que eu tenho uma vara. E a vara começou a se transformar.
Moisés tinha lepra na mão, e a lepra foi curado. E hoje, nesta tarde, pela autoridade do Espírito Santo, pela autoridade da palavra de Deus, Senhor Deus, Pai Santo, Senhor, eu oro, Senhor, pelo teu povo nesta tarde. Alguns de nós não temos nada, mas outros nós temos a fé, Senhor Pai. Começa a operar, Senhor Pai. Começa a tocar, Senhor. Começa a ter certeza na fé. Começa a transportar, Senhor. Começa a mover a sua igreja. O raba canta lavacia canta na mandalais. Endalamase covandese handelemasuia. Deus eterno, Pai Santo, eu não vou sair daqui, Senhor, se o Senhor não operar milagre, Senhor. Eu não vou sair daqui, Deus, se o Senhor não encher de teu poder. Senhor, eu não vou me enterrar daqui, se o Senhor não transformar a vida. Eu não vou me mover de lado, se o Senhor não operar. Porque o Senhor chamou Moisés. O Senhor chamou Moisés. O Senhor chamou Moisés. Houve o chamado. Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Não te aproxime da sarça, porque o lugar que estás é lugar santo. É lugar santo. É lugar santo. Está no 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 lugar santo. Deus poderoso, Deus da graça, eu vou interceder, Senhor, que a graça de Deus, Pai, seja a grandeza, Pai da glória, no seio da tua igreja, Pai. Aleluia, Pai Santo, Senhor. Deus move o coração, Senhor. Deus move a alma, Senhor. Deus transporta a vida, Senhor. Deus opera, Pai da glória. Deus batiza, Senhor. Deus cura nesta tarde. Deus transforma a vida. Que 2025 seja 2025. Aleluia. O raba canta rabachia canta lamandeis. Eta levandele se canta na rovas, é para catar mais secais, mistérios agora, Senhor. Rebandele mais se canta la manduiz, eta decandana mais secais. Aleluia. Deus está me revelando uma coisa. Segura a mão do seu irmão. Segura a mão do seu irmão. Aleluia. Segura a mão do seu irmão. Há um mover do Espírito Santo que vai passar nesse lugar. Segura a mão do seu irmão. Moisés estava em pé na sarça ardente. Moisés estava em pé na sarça ardente. Deus conversou com Moisés na sarça ardente. Deus conversou com Moisés na sarça ardente. Aleluia. Deus quer mover nesta tarde. O que você tem nos seus corações? O que você tem no teu coração para Deus operar? Que plano você tem? Que sonhos você tem? O que você deseja com Deus para Deus fazer milagre? Aleluia! Deus Pai Santo, Senhor, estamos cansados de sermos enganados pelos falsos profetas. Estamos cansados de ser enganados pelos falsos. Hoje, Deus, Tu és a verdade, Tu és a palavra, Tu és a vida, Tu és o pão, Tu és a renovação, Tu és a alegria, Tu és a cura, Tu és, aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh Espírito de Deus, Deus está falando em cada coração. Deus está a ouvir o sonho que você tem, a lágrima que está a cair na sua vida, o choro que está a fazer. Deus está a ouvir nesta tarde. Deus está a responder nesta tarde. Está consumado. Deus está falando corações. Deus está falando corações. O que você tem para Deus? Aleluia. O que você tem para Deus? Não está pressa de sair da presença de Deus.
sem que Ele toque o teu coração. O que você tem para Deus nesta tarde? O que você vai semear 2025 para colher 2026? Próximo ano é o ano de batalhas, é o ano de vitória, mas tem que semear agora. Moisés disseram-lhe: volta para o Egito. Não adianta fugir, não adianta reclamar, não adianta, não adianta, não. Deus está a perguntar o que você tem no seu coração. Qual é a porta que Ele deve abrir? Qual é a porta que Ele deve abrir? Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando, está falando, está falando. Deus está falando, está falando. Deus está falando. Deus está falando, oh Senhor Jesus. Fala, fala, fala. Fala, Senhor. Fala, Deus. Ministra esses corações, Pai. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Eis. Eu te convido agora você a declarar. Eu te convido agora você a falar para Deus: Senhor, eu tenho esse sonho. Eu te convido agora você a falar: Senhor, eu tenho esse sonho em Ti. Eu tenho esse sonho. Eu tenho esse sonho, oh Deus. Eu tenho esse sonho de ser homem de Deus. Eu tenho sonho de ser empresário. Eu tenho sonho para trabalhar. Eu tenho sonho para te adorar. Eu tenho sonho. Espírito Divino Deus, manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito Divino Deus, manifesta teu poder, revela o peso da sua glória. Vem com o peso da sua glória aqui. Eu vou pedir os levitas para cantarmos esse louvor. Ainda não estamos a adorar ao Senhor. Vamos cantar esse louvor. Reine-me, oh Senhor Jesus. Mais uma vez. Glória a Deus. Nós ainda estamos na presença do Senhor. Vem com peso. Oh Deus, vem com peso da sua glória. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Oh Jesus, aleluia. Flua rios de água viva neste lugar. Oh Deus poderoso. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia.
uma vez, levanta sua mão para o céu. Eu quero fazer esta última oração. Grandioso Deus, Pai Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ó Senhor Jesus Cristo. Este é seu povo, Senhor Pai da glória. Este é a sua igreja e este é a sua casa, Pai. Oh Deus Pai, 2025, Senhor, tivemos batalhas, tivemos dificuldades, tivemos situações, Senhor, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Com a mesma presença, Senhor Pai da glória, que quando o povo pecou no deserto, Moisés disse: não, se a tua presença não for conosco, então não nos tire daqui. Aleluia. Se a tua presença não for conosco, então não tem como entrar 2026. You need your presence, oh God. Nós precisamos da tua presença. Senhor, que a tua presença esteja com a sua igreja, que a tua presença seja com o líder da igreja, que a tua presença esteja com o missionário, a tua presença esteja com o evangelista, a tua presença esteja com bateristas, a tua presença esteja com aqueles que tocam música, aqueles que louvam, aqueles que ainda não louvam, aqueles, Senhor, irmãos que vêm sempre na sua casa. E a sua presença, Senhor, mais uma vez esteja na cidade de Pemba, Pai. Esteja na cidade de Pemba, Senhor. Que a tua presença, Pai, a autoridade poderosa, Pai, preencha, Senhor, a cada bairro dessa cidade, Pai. Proteja, Senhor, esses 4 dias, Senhor, Pai. Proteja, Senhor, Pai da glória, todo o plano do inimigo, Pai, que foi projetado, Senhor, Pai, para sucumbir a alma, para sucumbir a sua igreja, está declarado no nome de Jesus, está quebrado. Toda a projeção maligna, todo o plano satânico, toda a projeção diabólica está anulado na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu vou entregar o pastor. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Antes de nós irmos embora, queria fazer um apelo que eu estou a sentir da parte de Deus, amém. Sem nenhuma apelação, sem nenhum emocionalismo, mas eu senti forte da parte de Deus ali, que alguns de nós que tivemos nesse ano, precisamos nos entregar mais na obra de Deus. Precisamos nos dedicar mais na obra de Deus. Vamos usar esta oportunidade que estamos a virar a estação. Um ano está a cessar, começa um outro ano. Quantos aqui gostariam